Um dia desses recebi um e-mail aqui num bilhete por favor com um arquivo do Excel anexado com mais de 300 linhas com um roteiro detalhado sobre uma viagem, simplesmente dizendo: Nilson, segue o meu roteiro para 20 dias em Orlando, aguardo os seus comentários. Abraço. Eu recebo pedidos para analisar ou para criar roteiros personalizados com bastante frequência aqui num bilhete por favor, e eu entendo porque é um momento crucial da viagem, né? Fazer finalmente o roteiro dia a dia do que você vai experimentar na sua viagem. Mas eu também acredito fortemente na missão desse canal, que é transformar você em um viajante profissional, e você pode sim fazer o seu próprio roteiro, que não existe resposta pronta, não existe melhor parque. O que é melhor para você pode não ser o melhor para outra pessoa. Não, a sua viagem não é referência, a minha viagem não é referência. Cada viagem é uma experiência diferente para cada pessoa. Mas eu quero com o vídeo de hoje ajudar em quem está totalmente perdido sobre como começar a criar o seu próprio roteiro para Orlando. Eu não vou te dar as respostas prontas, mas eu vou te dar o caminho das pedras para fazer algumas coisas. E o primeiro passo é óbvio, é pesquisar e muito. Hoje mesmo na fanpage do Um Bilhete por Favor eu recebi uma pergunta sobre alguém que estava em dúvida se podia ir para o Magic Kingdom e para o Island of Adventure no mesmo dia, achando que era o mesmo parque. Então assim, eu entendo que quem está começando a pesquisar não sabe ainda como funciona tudo, mas você precisa saber como funciona tudo em Orlando antes de fazer o seu roteiro. Sim, existem centenas de atrações em Orlando, as principais são os parques temáticos, é claro, mas cada um deles tem especificidades. Você precisa ter na sua cabeça certas coisas, como por exemplo Disney e Universal são empresas concorrentes. Cada uma tem os seus próprios parques, ainda tem o grupo SeaWorld, que tem o Discovery Cove, tem os parques aquáticos, tem empresas solo em Orlando que tem atrações específicas, tem o Fun Spot. Você também precisa pesquisar muito sobre mapa. Sim, hoje em dia, cara, é tão fácil. No nosso celular, na palma da mão, você tem um mapa. E lá nesse mapa você pode ficar sabendo quais são as distâncias de um parque para outro. E essa pesquisa, é claro, vai te dar uma resposta muito importante, que é: quais são os parques e atrações que você quer visitar? Sim, porque, por exemplo, eu posso ser um grande fã de Lego e querer ir para Legoland, por exemplo, que é um parque feito para crianças pequenas. Se eu não for tão fã assim de Lego e só quiser conhecer os parques, a Legoland sem crianças pequenas não vai ser tão interessante assim. Você ainda tem que ver se alguns dos parques estão em reformas, como por exemplo Hollywood Studios agora. Você tem que ver se vale a pena ir no mesmo dia para 2 parques, caso você tenha poucos dias. Ou seja, a velha máxima do não existe resposta pronta, porque cada pessoa, cada família e cada viagem é muito diferente da outra. Os parques que eu gosto não necessariamente são os que você gosta. Por exemplo, eu tenho um espírito mais aventureiro. Você já pode ser do tipo mais calmo, que gosta mais de shows e por aí vai. Depois a gente vem para a parte do calendário, ou seja, você vai abrir os dias que você tem disponível, desconsiderando, é claro, o dia da sua chegada e o dia da sua saída da cidade. Esses são os dias que geralmente ou você está muito cansado, ou você precisa fazer alguma coisa obrigatória, ou você vai chegar já no final do dia, ou na hora de sair você precisa fazer as malas, ver se tudo está certinho, conferir os documentos e por aí vai. É claro que dependendo do horário do voo, tanto da chegada quanto da saída, você pode sim conseguir encaixar uma coisa ou outra, mas geralmente essa não é uma boa ideia e eu extremamente recomendo que você não faça isso. Deixe esses dias livres e se realmente você tiver um tempinho, você coloca ali alguma coisa opcional. E agora vem a parte mais complicada, que é como organizar os seus dias para que tudo acabe casando perfeitamente e você tenha uma viagem super tranquila. Eu geralmente recomendo que você faça a compra em 2 dias da sua viagem. No primeiro dia, principalmente para quem vai sem bagagem, por exemplo, e quer comprar as roupas que vai usar durante a própria viagem, e no último dia, porque a gente tem uma tendência de, principalmente se for a sua primeira viagem, de chegar e se encantar e enlouquecer com absolutamente tudo. E aí uma boa opção é respirar fundo. Qualquer coisa, tira uma foto com seu celular que vai mostrar a localização, qual é a loja, qual é o preço que você viu. E aí no último dia você pode ir para Disney Springs, por exemplo, para comprar coisas da Disney, compra bacana com tudo que você realmente gostou, já pensou, e isso vai te fazer economizar muito dinheiro também. Outra dica bacana que eu quero passar para vocês é não agrupar mais do que 3 parques de uma só vez, ou seja, em dias consecutivos. Sim, tem muita gente que faz isso, eu já fiz isso, mas geralmente você vai se cansar. E se você não é do tipo atlético, não faz exercício, é sedentário, isso pode
acabar com a sua viagem. Sim, acabar com a sua viagem. Vamos dizer que você tem um plano de visitar 8 parques durante a sua estadia em Orlando. Se você colocar 4 parques seguidos, você vai ficar tão cansado, com tantas dores, bolhas nos pés às vezes, que você não vai conseguir aproveitar os outros dias de parques. Muita gente acaba cancelando e nem indo para os parques. Você vai andar muito mais do que imagina. Os parques de Orlando não são como os parques do Brasil. São completamente diferentes e muito gigantes. Outra dica sobre os parques especificamente é que você pode olhar online os mapas dos parques e assim traçar um plano de quais são as atrações que você tem que marcar o Fast Pass, quais são o caminho que você pode fazer no parque para aproveitar o máximo possível. É só digitar no Google o nome do parque e digitar mapa. Muita gente me manda pergunta qual é o Fast Pass que eu escolho, qual é isso. Galera, não existe resposta pronta. Se você for nas dicas só de outra pessoa, você vai viver a viagem dela e não a sua. Então vamos lá, você colocou lá 3 parques, depois bota um dia de descanso, depois bota mais 3 parques e assim consecutivamente para a quantidade de dias que você vai. Se você for do tipo que fica cansado 2 dias de parque, aí tem que ter um dia quebrando no meio. E aí o que você faz nesse dia quebrando? É o dia que você vai fazer as atividades complementares. Elas podem ser compras, é claro, pode ser visitar uma atração turística que não envolva parques, que aí você não vai se cansar tanto. Em Orlando a gente já fez vídeo aqui sobre as 5 melhores atrações fora dos parques. Você tem praias próximas de Orlando, na Flórida, com certeza que é um estado costeiro. Você tem atrações pequenas como o Fun Spot, você tem o NASCAR, você tem o I-360 com a Orlando Eye, o Museu Madame Tussauds. Você tem restaurantes pela cidade e por aí vai. E sobre restaurantes também é muito importante que você planeje aonde você vai comer. Café da manhã, almoço, lanche e jantar nos dias de parque e nos dias fora dos parques. Eu já recomendei aqui num vídeo só de aplicativos coisas como o TripAdvisor e o Foursquare. Nesses aplicativos você baixa para o seu celular, diz quanto quer gastar e ele diz o que está próximo de você. Uma última dica que eu quero dar para vocês é uma coisa que eu faço quando eu acho que o meu roteiro está todo pronto. Eu já coloquei todos os dias. Dia 1 vou fazer compras no Outlet da International Drive. Dia 2 eu vou pro Magic Kingdom. Dia 3, enfim, eu fiz todo o meu roteiro certinho, do jeito que eu quero, dependendo do número de dias. Isso é outra coisa, né? Porque cada pessoa... Tem gente que me pede dica de roteiro para 4 dias em Orlando, tem gente que já me pediu dica de 2 dias em Orlando, e tem gente que vai ficar 1 mês em Orlando. Então como é que você pode ter um roteiro pronto? Não tem. Cada pessoa é muito específica, muito própria. Quando o meu roteirinho tá todo pronto, o que que eu faço? Eu coloco tudo no Google Maps, a rota inteira do meu dia, e aí eu coloco lá para ver ou de carro ou de transporte público, depende do que você vai estar usando no dia da sua viagem, e vejo se essas coisas não estão batendo ou eu tô indo para um outro lado da cidade, depois voltando pro mesmo lugar e por aí vai. Porque o Google Maps também permite que você reordene essas coisas e aí descubra que talvez se você só mudar a ordem de uma coisa, você consegue fazer, por exemplo, 3 lojas que estavam ali mais próximas umas das outras, depois você vai para um lugar mais distante, depois você volta para o seu hotel. Deu para entender? Ou seja, use o poder da internet para ajudar no seu roteiro, aliado com a pesquisa, aliado com muito estudo sobre o que você quer fazer e sobre os lugares que você vai visitar, seu roteiro vai ser o melhor roteiro de viagem que já existiu. E claro, deixe espaço para o imprevisto. Não ache que você tem que apenas dar um check em tudo que tem na sua lista, que você tem que fazer 1000 coisas, que se você não fizer tal coisa você não vai ter aproveitado sua viagem. Essa é uma dica de quem já viajou muito, não só para Orlando como para outros lugares. Permita-se pular coisas, permita-se não ir para certas coisas, permita-se voltar mais cedo se você não está curtindo. É a sua viagem, é o seu momento. Se você vai todo ano para Orlando, se você vai 10 vezes por ano para Orlando, se é a sua primeira e única vez que você vai para Orlando, é a sua viagem, são as suas férias, então permita-se aproveitar isso da melhor forma possível. Eu te peço isso encarecidamente porque vai fazer toda a diferença. Você acordar com esse pensamento, você já embarcar do Brasil com esse pensamento, vai permitir que você realmente curta a viagem e volte com aquele sorrisão no rosto, sabendo que tudo foi da melhor forma possível. Espero que você tenha curtido essas poucas dicas que eu dei aqui hoje sobre como montar o seu roteiro. Espero, claro que eu vou sempre responder perguntas sempre que possível, perguntas que eu ainda não respondi em outros vídeos. Infelizmente eu realmente não tenho tempo para ajudar vocês com roteiros personalizados, mas eu tenho certeza absoluta que você é plenamente capaz de fazer o melhor roteiro possível para a sua viagem. Não sou eu, porque eu não vou com você, infelizmente, queria muito,
ir em todas as viagens da Disney de vocês. Mas tenho certeza que vai ser uma viagem espetacular. Não se esquece que aqui embaixo na descrição do vídeo tem dica para você comprar com a gente o chip internacional com internet ilimitada para sua viagem e também ingresso para todos os parques da Disney, todos os parques da Universal, todas as atrações de Orlando que você desejar. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha curtido. Assina o canal se você ainda não é assinante para acompanhar dicas como essa. Te vejo amanhã. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do Um Bilhete, por favor. Até o próximo. Um grande abraço e, claro, boa viagem!